Tendo dito isso, vamos começar a falar dessa questão aí, André, desse retorno do pessoal, todo esse processo, né? Exatamente. Veja, a gente podia até começar pela live. Kelps, eu tive o cuidado de ser bem didático, né? Para que o torcedor leigo em direito compreenda qual foi o passo a passo da saída e o retorno do presidente do Conselho Deliberativo e também do senhor Eduardo Cavalcante, né? Existe no direito os atos judiciais e um deles é a chamada decisão interlocutória, que é justamente uma decisão que o juiz toma durante o curso do processo e que tem um conteúdo decisório. Existem bilhões de exemplos de decisão interlocutória no processo que não adianta nem dizer aqui a vocês, mas uma delas, por exemplo, foi a que foi tomada pelo juiz da recuperação judicial, em que afastou o presidente, o até então presidente do Conselho Deliberativo, o senhor Marino Abreu, e também o presidente da comissão da SAF, o senhor Eduardo Cavalcante, que falou ainda há pouco aqui ao Bibiribe. Então, essa decisão do juiz, né, chama-se no direito de decisão interlocutória, porque, em tese, ela tem um conteúdo decisório no processo. E, por conta disso, ela é recorrível, não é? Ela é recorrível. E qual o recurso? Chama-se agravo de instrumento, que é o recurso próprio para se atacar essa decisão, né? E foi isso, né, que os prejudicados, que foram justamente os senhores Marino Abreu e Eduardo Cavalcante, porque essa decisão lhes atingiu profundamente, né? Então eles tiveram legitimidade no processo, até porque eram parte do processo, e recorreram através desse recurso chamado agravo de instrumento ao Tribunal de Justiça, né? Esse recurso de agravo de instrumento, ele tem uma liminar, né, que se pede, e a liminar que se pede é justamente para inibir, né, os efeitos da decisão do juiz de primeiro grau, ou seja, reformar essa decisão do juiz, né, recolocar ao estado anterior, ou seja, retornar, no caso concreto, o senhor Marino Abreu à presidência do Conselho e o senhor Eduardo Cavalcante à presidência da comissão da SAF, né? E com todos os trâmites que tem na justiça, né, dessa questão de recursos, o Santa Cruz também foi ouvido nesse recurso, chama-se contra-razões. Ao final, o desembargador deu a decisão hoje, né, e deferiu o pedido dos agravantes, que são os recorrentes Marina Abreu e Eduardo Cavalcante. E aí, bem rapidamente, eu vou ler aqui os dois tópicos do final da decisão, em que ele diz, exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo e, de consequência, determino: 1. O retorno dos agravantes Carlos Eduardo Cavalcante Silva e Marino Sérgio Oliveira de Abreu aos cargos de presidente do Conselho Deliberativo e conselheiro e presidente da comissão da SAF, respectivamente. Pronto. Aí ele, talvez é a principal decisão tomada, ele restabelece, né, a ordem anterior, né, restabelece a normalidade anterior, qual seja que o senhor Marino Abreu retorne ao cargo de presidente do Conselho Deliberativo e o senhor Eduardo Cavalcante retorne ao cargo de comissão da SAF. A segunda decisão... Um detalhe, André, é que pois não. Na decisão aí houve um erro material. Na verdade, Carlos Eduardo é o presidente da comissão da SAF e Marino de Abreu, presidente do Conselho Deliberativo. Ele inverteu aí, mas... Exatamente, Exatamente. E vai ser ótimo esse gancho seu de recurso, de erro material, porque logo após a gente vai falar justamente sobre isso, quando a gente falar dos embargos de declaração. O segundo ponto da decisão, que também é uma questão bem interessante, que ele suspendeu a realização da reunião extraordinária do Conselho, que já seria para o dia de amanhã, até o julgamento do mérito do recurso, lembrando que isso é uma liminar, né? Ainda tem, o recurso ainda vai ter seu andamento normal até o julgamento final, né? Ele suspende a reunião de amanhã e, veja coisa interessante, ficam preservados os atos praticados pelo interventor até a presente data. Ou seja, todos os atos praticados pelo senhor Ricardo de Paula até hoje estão preservados, certo?
Isso não quer dizer que estão radicalmente mantidos, certo? Não é isso. O juiz apenas está dizendo o que o senhor Ricardo de Paula fez até agora, salva a questão da reunião de amanhã do Conselho, que está suspensa, mas tudo que ele fez até agora está preservado, certo? Mas isso não quer dizer que o Marinho assumindo a presidência do Conselho Deliberativo, Kelps, isso não quer dizer que o Marinho não possa, de repente, revogar esses atos ou modificar os atos. Até porque uma coisa não depende da outra. Existe a questão do interna corporis, que o judiciário não entra nessa seara, é uma decisão administrativa e técnica do presidente do Conselho Deliberativo, ele pode perfeitamente, ao assumir ou reassumir o posto de presidente do Conselho Deliberativo, tocar ou tomar ou executar os atos que eles são competentes, inclusive de revogar ou de modificar decisões tomadas pelo interventor. Assim eu entendo. Né? O fato do relator ter dito que estão preservados, eu enxergo que o relator está dizendo assim, eu não posso revogar os atos do interventor. Eles estão preservados. Isso não quer dizer que ele esteja proibindo o Marino Abreu, como presidente do Conselho Deliberativo, a revogar ou modificar os atos do interventor. Certo? E aí, minha gente, veja, o que é que o Santa Cruz, que passou agora a ser o prejudicado dessa decisão, né? O que é que o Santa Cruz pode fazer a partir de hoje? Né? Se você puder, Matheus, colocar aqui a terceira parte. Cabe ao Santa Cruz 2 tipos de recursos de forma alternada, ou um ou outro. Não pode entrar com os 2 ao mesmo tempo. O primeiro é os embargos de declaração, que é um recurso bem específico, ele na verdade, ele visa corrigir um erro material que tem no processo, como esse que acabou nosso amigo Kelps de dizer, o juiz trocou os nomes e os respectivos cargos, caberia um embargo de declaração, até mesmo pelos próprios agravantes, né, Kelps? Poderia entrar com pedido de agravo os embargos de declaração. São decisões que visam corrigir uma omissão, uma contradição, uma coisa que não mude, basicamente, o resultado do julgamento. Tá? E também, esse recurso tem um prazo de 5 dias, certo? Qualquer uma das partes. E também caberia ao Santa Cruz entrar com agravo interno, aí sim, é uma decisão que visa modificar essa decisão que foi dada agora de forma monocrática pelo desembargador relator. Só que, ao entrar com esse agravo interno, né, é uma decisão que ao final vai se demorar bastante, porque você entra com agravo interno, né, o relator vai ter até um juízo, né, de retratação, que ele pode se retratar ou não, normalmente não se retrata, e aí ele vai intimar os agravantes, Marino e Eduardo, a contrarrazoar esse recurso 15 dias úteis, para depois disso colocar em pauta, e aí tem que ver a pauta da turma. Enfim, é uma coisa que pode perfeitamente durar meses para ser julgado. O próprio desembargo declaratório, que é mais rápido, mas não ataca a decisão para reformar em si, também, dependendo da pauta, demora. Em suma, a decisão de hoje, ela quebrou as pernas do executivo, porque não tem como você entrar com recurso, né, e reformar de forma rápida, imediata, essa decisão de hoje. Não tem como. A única coisa que cabe ao Santa Cruz para manter é o agravo interno, que aí no próprio agravo interno já tem um pedido de reconsideração da decisão, mas mesmo assim isso pode vir a demorar. Então, a decisão hoje, eu diria que foi uma facada na jugular, né, do presidente do Executivo. Essa questão Deixa eu falar uma coisa antes aqui, Matheus, bem rápido. Fala. Uma coisa me veio à mente aqui. A frase de um filme popular no Brasil. Que satisfação aspira. Uma coisa o ar tá mais leve. Uma coisa que eu acredito que o desembargador não mudaria a sua decisão, porque ele foi muito contundente
na decisão, né, no texto, quando ele fala o seguinte, ó, em análise sumária própria do momento processual, tenho que as notícias veiculadas em redes sociais e ou outdoors acerca da negociação do clube colacionadas pela parte agravada não possuem o condão de traduzir a atuação direta e dolosa dos conselheiros para desautorizar tratativas conduzidas pelo executivo do clube. Lembrando que um dos motivos apresentados para esse afastamento foi que o conselho estaria vinculando informações nas redes sociais, colocando outdoors na rua, e por isso eles deveriam ser afastados, porque estava prejudicando a negociação da SAF, né? E aí o juiz disse que não tem como comprovar essa ligação entre essas veiculações de informações e essas duas pessoas do conselho, né? Também ele fala aqui, convém anotar que nenhuma prova existe de que os outdoors foram confeccionados e ou instalados pelos agravantes. Como o afastamento se trata de medida extrema, a vontade manifesta e intencional dos agravantes em frustrar o interesse dos investidores exige prova indiscutível. Kelps, está com a palavra. Perfeitamente, Matheus. Veja só, a juíza, aliás, o juiz, quando deferiu, né, o pedido de Santa Cruz, afastando o presidente do Conselho e da comissão da SAF, também fez uma análise superficial, que é natural das decisões liminares, né? Ele não aprofunda o mérito, né? Tem aqui o que se chama de fumaça do bom direito, tem assim uma perspectiva, uma probabilidade de que aquilo que esteja sendo alegado seja verdadeiro. Então, o juiz entendeu que houve suficientes indícios para que eles fossem afastados. Aí chega no recurso do agravo de instrumento e o desembargador Neves Batista, que é o relator, que proferiu essa decisão, revogando em parte a decisão do juiz da recuperação judicial, ele diz que não há, neste momento processual, nenhuma prova de que tenha havido realmente algum tipo de atuação efetiva, direta, desses dois membros do Conselho, o presidente do Conselho da SAF, nessas ações aí, publicação de outdoors, etc., prejudicando. Aliás, ele diz também que não tem sequer prova de que tenha havido algum tipo de prejuízo às negociações da SAF. E ele diz mais, no finalzinho aqui, ó, no penúltimo parágrafo da decisão, ele diz, o desembargador relator, fato é que a existência de provas sólidas sobre condutas arroladas no artigo 64 da Lei 11.101 de 2005, que é a Lei de Falências de Recuperação Judicial, imputadas aos agravantes, ou seja, quem são os agravantes? Marino e Eduardo, imputadas aos agravantes e contrárias à finalidade da recuperação judicial, não foram produzidas até o momento pela parte agravada. Ou seja, para o desembargador relator, o Santa Cruz, até o momento, não comprovou que eles tenham agido contrariamente à finalidade da recuperação judicial, contrariamente aos interesses do Santa Cruz, contrariamente à negociação da SAF. Dúvida, detalhe, esse dúvida recurso... de um burro. Pois não. Dúvida de um burro aqui. Assim. Caso o presidente do conselho entenda o animal é maior, viu? O animal é maior, não é um burro, não. Caso o presidente do conselho entenda que a forma com que a SAF está sendo tratada, negociada, não seja a melhor forma, e ele queira realmente fazer esses outdoors e expressar sua opinião em redes sociais, isso caracteriza crimes, caracteriza dolo? Não, crime propriamente não. Né? Não haveria aí uma intenção de cometer um crime. Não é um crime, tá certo? Agora, o juiz poderia entender que realmente, se ele estivesse atuando contrariamente, de uma forma ostensiva, contrariamente à implantação da SAF, uma coisa é atuar juridicamente dentro da competência e dos poderes que tem o próprio conselho, ele lutar judicialmente, ele tentar brecar
a negociação porque entende que ela é prejudicial ao clube, etc. Isso é uma coisa. Mas, por esses meios, assim, nas mídias e um outdoor e coisa e tal, eu particularmente não acho que seja uma forma adequada para se defender esse interesse, tá certo? Mas crime, com certeza, não é, tá certo? Agora, o que é importante dizer também é o seguinte, nesse recurso de agravo de instrumento, não cabe o que se chama de dilação probatória, que é abrir uma oportunidade para que as partes produzam as provas para o tribunal julgar. As provas têm que ser apresentadas já com o próprio recurso, né? O recorrente já junta as peças e os documentos necessários no agravo e o agravado, que é a parte contrária, apresenta com as contrarrazões as suas provas. Então, se o próprio relator já está dizendo aqui que não há prova de que tenha havido uma atuação desses dois membros do Conselho, presidente e presidente do Conselho da SAF, contrário aos interesses do clube, aos interesses da recuperação judicial, não há mais como produzir essa prova. No máximo, uma sustentação oral lá durante o julgamento do recurso que possa trazer algum argumento que convença. Mas prova mesmo, não produziu, tchau. Então, por isso que eu imagino, particularmente imagino, claro que isso aí é não é uma profecia, mas também não é uma opinião desarrazoada, não. Eu imagino que a Câmara, onde esse desembargador atua dentro do Tribunal de Justiça, quando for julgar o mérito, vai manter essa decisão. Eu, particularmente, imagino, tá certo? Pode ser diferente do que eu estou dizendo? Pode. Que entendimento aí cada um tem o seu. Mas, pelos elementos que eu estou vendo aqui dessa própria decisão, eu acho pouco provável. Eu acho, inclusive... Só para ver se eu entendi esse ponto. Então, quer dizer que o clube, nesse momento, ele já não pode mais produzir provas. Pode produzir lá na ação originária. Mas agora, nesse ponto é que o processo está andando... Mas dentro do agravo, dentro do recurso de agravo, ele está ali fechado. Vai ser julgado do jeito que ele está agora. Não tem mais audiência, não tem testemunha, não. As provas são produzidas na primeira oportunidade que as partes têm de se pronunciarem. O agravante na hora que entra com o agravo e o agravado na hora que entra com as contrarrazões. Ponto. E agora o tribunal vai julgar. Ele pode produzir, sim, provas. Tanto é que na própria decisão aqui do relator, viu, André, se você observou, ele fala que o Santa Cruz, nas contrarrazões, juntou lá o relatório preliminar do interventor, apontando uma série de irregularidades e tal. Ele disse, não, isso daí é uma prova que foi produzida antes mesmo da decisão. Deixa eu ver se eu localizo aqui onde é que ele... Eu vou localizar aqui, depois eu leio. Está aqui achei. No tocante ao relatório preliminar, apresentado pelo interventor, noticiando irregularidades praticadas pelo presidente do Conselho Deliberativo e mencionado nas contrarrazões, tem o que se mostra prematura a sua análise, conquanto exige a apreciação antecedente pelo juízo de origem, com sujeição ao contraditório. Em outras palavras, ele está dizendo que isso deveria ser produzido lá no juízo de origem, pessoal. No caso específico aqui, estamos falando do juízo da recuperação judicial, né? Isso. Que é justamente onde se deu todo esse imbróglio aí. Outra coisa, Kelps. Não houve, desculpa, só fechando esse ponto, não houve o contraditório lá no processo originário. Se o tribunal fosse se debruçar sobre essa questão já no agravo, estaria havendo o que se chama de supressão de instância. Ele estaria julgando antes do primeiro grau julgar a matéria. Entende? Antes do juiz lá da recuperação judicial decidir, o tribunal já estaria se antecipando e decidindo na frente. Né? Então, não. Tudo passo a passo. É uma matéria que foi... Uma prova que foi produzida depois da decretação da recuperação judicial,